Estados Unidos se pronuncia oficialmente garantindo que está vencendo o conflito e, dentro de um futuro próximo, controlar todos os céus iranianos. Mas o Irã, segundo a própria NBC, tem uma alternativa bastante viável para infligir grandes danos, não somente aos Estados Unidos, mas também aos aliados americanos regionais. Enquanto isso, os europeus começam a se manifestar e até mesmo participar da guerra, com a França enviando inclusive porta-aviões para o território, enquanto outros países europeus, como a própria Espanha, compram briga com o governo Trump, que já se pronuncia contrário aos espanhóis e corta relações comerciais. Vale lembrar que a Comissão Europeia, que representa os interesses da União Europeia, já prometeu defender os espanhóis. Enquanto isso, o Líbano pede para que os franceses os apoiem contra uma agressão de Israel e a Turquia é alvo de um ataque com mísseis balísticos que foram interceptados vindos do Irã. Vale lembrar que a Turquia é um país que faz parte da OTAN e pode convocar, claro, o artigo 5º da Constituição. Falar um pouquinho também sobre um grupo étnico bastante conhecido na região do Oriente Médio, que são os curdos, que mais uma vez podem ser alvo de apoio dos americanos, trazendo consequências, no mínimo, imprevisíveis para o Oriente Médio. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Nesse momento de grande instabilidade global, eu, Ricardo, não é recomendação de investimentos, mas gosto de ir diversificando minhas posições e faço isso com a maior e melhor conta internacional do Brasil, que é a Nômade. Inclusive, nesse mês de março, a promoção assim, recorde, que a Nômade nunca fez na história, eles estão ofertando 5% de cashback na sua primeira conversão cambial, utilizando o cupom RICARDO5. Caso seja do seu interesse ter acesso a uma conta internacional aceita em mais de 180 países, compra dólares, tem uma série de benefícios, cara, a Nômade não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa nada. E ainda existe a possibilidade de ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito deles, que te dá acesso a cashback em dólar, que te dá pontos que não expiram, possibilidade de usar, por exemplo, a sala VIP da Nômade, o Nômade Lounge nas suas viagens internacionais. Recomendo bastante que faça isso pela Nômade, porque ela é sensacional. QR Code na tela, link na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, uma guerra, ela não se faz somente no campo de batalha, e quem é velho de guerra aqui do canal sabe que, principalmente com o avanço da globalização dos meios de comunicação, a guerra híbrida, a guerra da comunicação, do convencimento, ela talvez seja tão ou mais importante do que a parte no campo de batalha. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, deu um pronunciamento bastante contundente, garantindo que os Estados Unidos estão vencendo o conflito contra o Irã. Segundo ele, o que existe são resultados históricos sendo conquistados no campo de batalha. Vale lembrar que a guerra entrou hoje no seu 5º dia de operação, ou seja, o Trump prometeu que seriam de 4 a 5 semanas. A gente já tem alguns pronunciamentos dando conta, e porque não completou nem uma semana de guerra, hein? Que pode ser adiado, talvez sejam mais de 5 semanas, existem algumas dificuldades operacionais, mas o Pete Hegseth garantiu que hoje a Força Aérea do Irã não existe mais, que a Marinha iraniana descansa no fundo do Golfo Pérsico e que eles estão acabados e sabem disso. Inclusive que os Estados Unidos terão nas próximas horas o domínio completo dos céus iranianos, já que eles bombardearão os mísseis, a indústria militar e a própria guarda revolucionária, até quando os americanos acharem que acabou. Quando foi confrontado se ele considerava isso uma guerra justa, porque existe muito essa pergunta, né, se os Estados Unidos respeitou o direito internacional junto com Israel, ele garantiu que não é uma guerra justa. Estamos batendo enquanto eles estão caindo, mas é assim que tem que ser. Nós afundamos o Soleimani, o navio símbolo do Irã, e aliás, afundamos pela segunda vez. Para quem não sabe, o Soleimani, ele é uma referência ao general Qasem Soleimani, que era o líder iraniano que coordenava todo o chamado eixo da resistência, que foi eliminado numa ação dos Estados Unidos no Iraque, sem autorização do Iraque, em pleno 2020. Naquele momento, o Irã também começou a atacar algumas bases militares, algumas posições americanas no Oriente Médio. Depois teve a pandemia, acabou esquecendo um pouco esse assunto, mas o Irã sempre prometeu uma espécie de revanche, né? Uma espécie de vingança pelo que os americanos tinham feito contra o seu líder militar. Garantiu também que a quantidade de armas utilizadas pelos Estados Unidos nesse momento já é o dobro do que foi utilizado no Iraque lá em 2003,
e vem destacando algo que realmente está acontecendo e pode demonstrar uma fragilidade dos iranianos. Tanto os Estados Unidos, com a sua Operação Fúria Épica, quanto Israel, Operação Rugido do Leão, eles sabem que para você fazer um ataque contundente, você tem que desmontar as defesas aéreas, tanto russas, que já foram atacadas, quanto algumas defesas aéreas chinesas também, que foram compradas em um passado recente, e tem que comprometer o sistema de mísseis, os sistemas de lançamento, disparos ali de projéteis, porque isso compromete, claro, a segurança não só dos Estados Unidos e de Israel, principalmente Israel, claro, mas os aliados ali na região do Golfo Pérsico. E se você nota o número de drones e mísseis que vêm sendo disparados, realmente eles estão reduzindo. O Dan Kane, que é o comandante-chefe, né, das Forças Armadas Americanas, ele falou em uma queda de 86% desde o início do conflito. Se esse número é fidedigno ou não, de novo, galera, a propaganda faz parte da guerra também, né? Mas que, de fato, a utilização de mísseis e drones vem caindo, isso realmente vem. Quer dizer, então, que os americanos, eles estão, nossa, se destacando muito no conflito? Cara, assim, acho que é meio óbvio, né, que os Estados Unidos conseguiram ataques significativos contra o Ayatollah Khamenei, tanto os Estados Unidos quanto Israel. Posições de destaque no campo de batalha, atacaram sistemas de mísseis, sistemas de defesa, é fato. Mas a própria NBC, mídia americana, destaca que existe um tipo de batalha que o Irã vem se preparando, um tipo de guerra que o Irã vem se preparando, que vem dando uma certa vantagem do ponto de vista, pelo menos econômico, para os iranianos. E eu diria que tem muito a ver com a própria guerra Rússia e Ucrânia, e até por isso Zelensky, ele se vende como um possível mediador, como uma espécie de know-how, né? Ou seja, eu sei como combater esses drones que os iranianos estão utilizando no campo de batalha, que é a utilização de drones. Já falei para vocês que tanto Rússia quanto Ucrânia acabaram aprendendo ao longo do curso da guerra, que já dura aí questão de 4 anos, que os drones, claro que eles têm menos capacidade do que um míssil, por exemplo, mas eles são muito mais baratos e muitas vezes mais furtivos, mais difíceis de serem interceptados. Quando a gente fala de um enxame ali de drones indo em direção a algum território, você tem que utilizar um sistema de defesa que utiliza equipamentos que são muito mais caros, muito mais sofisticados. Trouxe para vocês, antes de começar a guerra, inclusive, que o Dan Kane, esse mesmo, né, o comandante-chefe aí das Forças Armadas Americanas, tinha alegado uma certa preocupação com a falta de capacidade do exército americano, falta de inventário de alguns equipamentos, alegando que foram cedidos para a Ucrânia, foram cedidos para Israel. Um desses equipamentos são sistemas de defesa, por exemplo, os sistemas Patriot, cedido não só pelos Estados Unidos, né, mas também posicionados em bases americanas e outros países ali posicionados. Quando a gente pega, por exemplo, um drone Shahed, segundo a NBC, o custo de produção dele está orçado de 30 a 50 mil dólares. Um projétil destinado para a defesa pode ser 10 vezes mais caro. A cada $1 que o Irã gasta em um drone produzido, para você interceptar esse drone está na casa de 20 a 28 dólares. Os Shahed, eles podem ser produzidos com material de uso duplo, então é muito mais difícil você conseguir proteger, né? É muito mais fácil você conseguir escapar das sanções. Como assim, professor? Porque o Irã, ele vem sendo sancionado principalmente nas exportações de equipamentos militares, mas você consegue produzir os drones Shahed também utilizando equipamentos que poderiam ser de uso civil, ou seja, dá para você contornar essas sanções. Os drones, como eu falei para vocês, eles são muito mais discretos e não precisa de um lançador ali de mísseis. Cara, você pode lançar, sei lá, de um caminhão, né? O drone, ele é muito mais furtivo, em grande quantidade, compromete os sistemas de defesa. Então, claro, é uma preocupação, creio que tanto para os Estados Unidos quanto para Israel, o comprometimento do sistema de defesa de cada um desses países. Enquanto isso, o Irã, ele vem atacando outras posições que não são somente dos Estados Unidos e de Israel, que são as bases militares, ou até mesmo pontos de civis, hotéis, aeroportos. E por conta disso, principalmente por conta dos ataques que aconteceram contra o Chipre, para quem não sabe, é um território que está na União Europeia, tem bases militares do Reino Unido e o Chipre ele foi atacado. A gente teve pronunciamentos do Reino Unido enviando destroyers e 2 helicópteros, a França mandando seu porta-aviões Charles de Gaulle e uma fragata e um sistema antimísseis e drones,
A Grécia mandando 2 fragatas e um esquadrão de jatos de guerra, principalmente em direção aos Emirados Árabes, isso por conta de no mínimo 3 ataques que aconteceram contra o Chipre. Vale lembrar que a Alemanha de Friedrich Merz também estava reunida com o Trump ontem e o Merz garantiu que a Alemanha vai cooperar sim com os Estados Unidos para fazer esse ataque contra o regime iraniano. Professor, quer dizer então que os europeus eles estão totalmente favoráveis a essa guerra que o Trump está travando contra o Irã? Eu diria que mais ou menos não é exatamente assim. Um grande exemplo é o próprio Keir Starmer. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, ele inicialmente não tinha cedido, por exemplo, a base de Diego Garcia, que era amplamente utilizada pelos Estados Unidos para reabastecimento com a base militar, para ataque contra o território iraniano. E, aliás, quando foi perguntado, o próprio Keir Starmer garantiu, tá, que, na verdade, o Reino Unido ele não acredita em mudanças de regime pelos céus, que o Reino Unido ele aprendeu as lições lá do Iraque em 2003 e garante que o mais importante é respeitar o direito internacional. Falo de aprender as lições de 2003 porque o ataque que os Estados Unidos fez em 2003 contra o Iraque para tirar o Saddam Hussein do poder, ele contou tanto com a ação da CIA, com George W. Bush, mas também do Tony Blair, do MI6. Os dois coordenados, e quando chegaram lá, não tinha nenhum tipo de arma de destruição em massa no Iraque. Ou seja, o Keir Starmer não estava disposto a fazer um ataque contra o governo do Irã. Mas agora, como houve retaliação contra bases do Reino Unido, o Reino Unido se dispõe a mandar equipamentos militares. E mesmo que o Reino Unido agora esteja apoiando retaliações contra o Irã, não é em apoio à causa Trump, e sim retaliação aos ataques iranianos. O Trump, ele até se pronunciou e falou, ninguém esperava coisa diferente do Keir Starmer. Não estamos falando de um Winston Churchill. E, aliás, até lamentou, porque, historicamente, você tem a Margaret Thatcher em coordenação com o Reagan, você tem o Churchill em coordenação com os Estados Unidos. Ou seja, o Reino Unido talvez seja um dos históricos aliados mais importantes dos Estados Unidos, pelo menos aí no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala, por exemplo, dos franceses, o papo ele também é bem parecido. A França ela está enviando equipamentos, mas não exatamente porque defende os Estados Unidos na sua ofensiva. Aliás, a própria França garantiu que os Estados Unidos deveriam ter convocado o Conselho de Segurança da ONU e feito algum tipo de ataque com a anuência da comunidade internacional. Só que a França, ela está oferecendo proteção tanto para os seus aliados regionais, até por isso destacou o seu porta-aviões, e falou, países árabes, se vocês quiserem, nós estamos aqui em coordenação com vocês. Eu acho que essa guerra ela está sendo um ótimo exemplo para vocês entenderem como o mundo não é 8 ou 80. Por exemplo, os países árabes, eles estão se posicionando contra os ataques que o Irã está fazendo. Isso quer dizer que os países árabes, então, apoiam Israel, é isso? Nem de longe. A França está se posicionando contra as retaliações que o Irã vem fazendo. Isso quer dizer, então, que a França está apoiando a atitude dos Estados Unidos e de Israel. Nem de longe também. Aliás, o Macron, que anunciou recentemente o aumento do número de ogivas nucleares, é muito dentro desse processo. Ele garantindo que isso é uma ameaça e um direito de defesa contra todos os países, incluindo o próprio Estados Unidos. Só que eu diria que a França ela está enfrentando uma situação, no mínimo, inusitada. Por quê? Um dos países que está sofrendo ataques é o Líbano. Só que não ataques do Irã, e ataques de Israel. Israel, alegando que está combatendo o Hezbollah, vem avançando na fronteira sul do Líbano. E o exército libanês, talvez não disposto a combater as tropas israelenses, está abandonando alguns territórios. Aí o Líbano falou, Macron, fiquei sabendo aí que você está oferecendo ajuda militar, né, para quem precisar dos países árabes, seus aliados. Estamos precisando. Será que teria como você combater Israel? Calma lá. A minha ajuda militar é para combater o Irã, não para combater Israel. Mas o Líbano, o presidente libanês, porque eu sempre trago isso para vocês. Uma coisa é o Hezbollah, uma milícia e que também atua como um partido político. Outra coisa é o Líbano enquanto Estado, são coisas completamente diferentes. Então o Líbano considera que as ações ofensivas de Israel estão desrespeitando a sua própria soberania. O Líbano pediu ajuda para a França para que o Macron utilize um pouco da sua influência para conseguir acalmar um pouco os anseios de Benjamin Netanyahu. Mas talvez o caso mais grave e mais sintomático tenha sido de Pedro Sanches.
Pedro Sanches, que é hoje o premier da Espanha, e o Trump já não mantêm boas relações há bastante tempo. O Pedro Sanches, ele pertence ao Partido Socialista Espanhol, ou seja, um partido de esquerda, totalmente contrário às intervenções americanas, com live com Alice Weidel na Alemanha, do Elon Musk, com críticas em relação à regulação das redes sociais, com críticas em relação à postura europeia. A gente sabe que a relação entre Estados Unidos e União Europeia não anda nada bem. Mas com Pedro Sanches é pior. Por exemplo, o Trump, ele conseguiu convencer os países que fazem parte da OTAN a manter gastos em 5% do PIB. A Espanha, dos países mais importantes, é a única que falou não. Não, eu vou manter gastos aqui de 2%, que era a previsão da OTAN. Eu não vou ser pressionado por um agente que está ameaçando a Europa para que ele me obrigue a aumentar meus gastos militares. Já havia rusgas. Agora, o Pedro Sanches, existem duas bases, uma naval e outra aérea, dos Estados Unidos no território espanhol, e o Pedro Sanches simplesmente falou que os Estados Unidos não tinham autorização para utilizar essas bases, porque isso não corresponde à diplomacia da Espanha. O Pedro Sanches falou que o Trump ele está brincando de roleta russa com destino de milhões de pessoas e que a Espanha não vai ser cúmplice desse crime apenas por medo de retaliação. Lembrando, galera, que o Sanches ele destacou que as ações dos Estados Unidos no Oriente Médio sempre fortaleceram o jihadismo extremista e o aumento do custo da energia, e que nunca os ataques americanos produziram uma ordem mais justa, aliás, pelo contrário. Então ele fala que ele é super favorável à diplomacia, ele condena o regime iraniano, mas ele fala não à guerra. A gente não aceita e não vamos disponibilizar a nossa base. Em compensação, Portugal, que tá ali do ladinho, galera, falou que Trump, tamo junto, a gente fornece, né, toda a assistência que for necessária. Perceba como é difícil você ter um comportamento uníssono da União Europeia. São 27 países com políticos diferentes, com culturas diferentes. Não existe, acho que existe cada vez menos, aliás, uma União Europeia coesa. Existem pensamentos nacionalistas bem distintos um do outro. E o Trump, claro que não gostou nada. O Trump alegou que ele, sim, vai usar a base quando ele bem entender, embora talvez nem tenha interesse em usar as bases espanholas, e anunciou o rompimento das relações comerciais com a Espanha, alegando que o Pedro Sanches é um péssimo premier, que ele discutiu com Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e que a Espanha não merece ter acesso aos mercados americanos. Só que a gente entra numa questão importante. A Espanha não é um país isolado. A Espanha faz parte da União Europeia, que existe um acordo de livre circulação de mercadorias. Os americanos romperem relações comerciais com a Espanha, depende do nível em que isso vai acontecer, pode comprometer não só a Espanha, mas comprometer toda a União Europeia. E o Friedrich Merz, que tá lá, entre aspas, puxando o saco, tô brincando, né? Mas que tá lá em coordenação com o Trump. Vai apoiar os Estados Unidos ou vai apoiar a Espanha? Embora os pensamentos sejam bem diferentes, o Merz é um cara de direita, o Pedro Sanches é um cara de esquerda. Mas existe a política comum europeia. E aí, quem que a Alemanha vai apoiar? Quem que a França vai apoiar? Quem que a Giorgia Meloni, da Itália, vai apoiar? Isso pode causar, claro, mais um rompimento ali das relações diplomáticas dentro da própria União Europeia, tá? A Comissão Europeia como um todo, representada pela Ursula von der Leyen, falou que apoia o governo espanhol e respeita, né, a autodeterminação dos povos europeus. O que vai dar, vamos aguardar cenas nos próximos capítulos. Enquanto isso, o Irã, que vem retaliando uma série de países árabes, expandiu um pouco mais o leque dos seus ataques. Novamente, o Irã não se pronunciou, então é muito difícil dar as devidas explicações iranianas, mas a Turquia, que lembrando, não é um país árabe, é um país turco-islâmico, né? Os turcos não são árabes, são etnias diferentes, anunciou que eles interceptaram um míssil balístico. Um míssil balístico que, segundo eles, passou por cima do Iraque e da Síria e foi interceptado e neutralizado por elementos da defesa aérea antimíssil da OTAN, na região do Mediterrâneo Oriental. A Turquia, em nota, falou que é a favor da paz e da estabilidade, mas que tem condições, sim, de defender o território. E que, aliás, tem todo o direito, se resguarda o direito de responder a agressões contra qualquer país, e esse direito vai estar preservado, é alienável ao direito à Constituição turca, alegando que, nesse momento, está em consultas com a OTAN e outros aliados. Olha como a guerra escala de maneira perigosa. A gente está falando do Irã, esse míssil, né? Que passou pelo espaço aéreo de alguns países e foi interceptado pela Turquia, os destroços caíram em uma região turca. Não houve danos, não houve mortes,
mas é um míssil que foi interceptado que poderia ter causado, claro, maiores danos. O Irã está atacando a Turquia. A Turquia faz parte da OTAN. Querendo ou não, teoricamente, existe o artigo 4º da Constituição da OTAN, que garante consultas para saber os próximos passos, ou até eventualmente o artigo 5º da Constituição da OTAN, que é convocado quando o país membro é agredido e os outros países, supostamente, falo supostamente porque não é obrigado, mas deveriam defender aquele país que foi atacado. Ou seja, o ataque que o Irã está fazendo pode dar conta de uma entrada não de países árabes ou não de Israel, mas da OTAN no conflito. E com motivações, porque a OTAN, pelo menos se considera claro, como uma aliança de defesa. Olha para onde está escalando esse conflito. Enquanto isso, os Estados Unidos, sempre, eu diria, utilizando quando interessa, mais uma vez está convocando, segundo a própria CNN, o povo curdo. Para quem não sabe, os curdos, eles são apelidados de a maior minoria do mundo. É um povo apátrida que vive como minoria. Em alguns locais com um pouco mais de autodeterminação, como na Síria e no Iraque. Em outros locais, como a Turquia, por exemplo, sendo perseguidos como uma minoria, eles alegam que eles querem formar o Kurdistão. São cerca de 25 a 30 milhões de pessoas. Tem alguns exércitos locais, os Peshmergas, por exemplo, e que os Estados Unidos, no ápice ali, do ISIS, financiou para lutar contra essas tropas, tanto na Síria como também no Iraque. E, aliás, eles conseguiram vitórias importantes contra esse movimento extremista. Sabe quem ficou pé da vida com isso? A Turquia. Porque, óbvio, se os curdos eles pegam em armas americanas para lutar contra o ISIS, depois eles podem pegar essas armas para lutar pela separação do território do Kurdistão, que pega grande parte do território turco. Aparentemente, segundo a CNN, o Trump, para não dispor de elementos terrestres, tropas americanas no continente no continente do Irã, porque representaria uma escalada gigantesca do problema, vai oferecer armas e coordenação política para os curdos. Claro que isso pode dar uma insatisfação maior na Turquia e promover ainda mais complicações diplomáticas na relação entre Recep Erdogan e Donald Trump. E aí, galera, quem será que tá levando vantagem nessa guerra, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.